Muito bem, pessoal, eu gostaria de voltar à pergunta que nós deixamos para reflexão no bloco anterior, que é a questão-chave no que diz respeito à possibilidade de identificarmos o que as pessoas estão sentindo e o que elas estão pensando quando estão negociando conosco. Nós encerramos falando sobre isso e gostaríamos então, seria interessante reforçarmos a atenção à linguagem não verbal, que é o alinhamento entre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós sentimos. Nós demos vários exemplos da possibilidade de identificar o que verdadeiramente as pessoas estão transmitindo para nós. Isso será demonstrado através de seus comportamentos que são observáveis e das ações. Ao identificarmos essas ações, será possível fazer uma leitura da linguagem não verbal. E dando sequência então a esse tema, nós vamos entrar agora no terceiro bloco, onde nós vamos discutir a questão das fontes genéricas de poder. Mas, primeiramente, eu ainda gostaria de trazer mais algumas reflexões sobre a comunicação não verbal, porque elas vão nos ajudar lá a trabalharmos melhor as fontes genéricas de poder. Eu elenquei aqui algumas atitudes ativas que nós podemos encontrar nas pessoas, observar nas pessoas quando estamos interagindo com elas. Como, por exemplo, a autoconfiança e a superioridade, quando aquela pessoa está com o braço com a perna em cima do braço da cadeira, o corpo mais inclinado, as mãos atrás da cabeça. Claro que são sinais, como já dissemos, isso não pode ser considerado de forma matemática e linear. Quando alguém está mais propenso à cooperação e está mais relaxado, ela tenderá a ter movimentos com a cabeça mais flutuantes para os lados, e naturalmente o corpo dela se aproximará mais em nossa direção. Outra atitude ativa que podemos observar é a atitude da receptividade. Quando alguém está muito atento, prestando atenção, está percebendo que as suas mãos estão livres, as pernas também. Claro que vale dizer que o fato de alguém estar com os braços cruzados não quer dizer que ele não esteja sendo receptivo. Aqui é somente uma indicação de alguns comportamentos que nós podemos observar nas pessoas. O mais forte como receptividade, com certeza, é a cabeça erguida, que transmite uma ideia de estar muito conectado com você. Interesse. É curioso observar que as pessoas, quando estão muito interessadas, elas passam as mãos no rosto, alisam o queixo. Se ela tem barba, ela vai alisar sua barba. Outros pensam tirando o óculos e colocando o óculos na boca. É uma maneira de demonstrar que elas estão interessadas no que nós estamos falando e pensando sobre o que dissemos. Mas atenção, nossa ansiedade é tão grande que 10 segundos que alguém está pensando, para nós, poderá representar 10 minutos. E antes que a pessoa termine de processar os seus pensamentos, nós já estamos verbalizando novamente, já estamos fazendo comentários, perguntando a opinião dele. Tem pessoas que elas são mais tranquilas para pensar, necessitam de tempo. Elas estão demonstrando interesse, mas elas precisam que você respeite esse silêncio delas. Só que para nós, muitas vezes, o silêncio é insuportável. Queria elencar também algumas atitudes negativas para refletirmos. A primeira delas é a frustração. Quando alguém começa a ficar muito inquieto, esfregar o pescoço, passar os dedos no cabelo, suspirar, expirar, pode saber. Você pode saber que ele já está te dando sinais de que isso não está correspondendo à expectativa dele. Aquele momento não é um momento favorável para continuarmos conversando e continuarmos negociando.
Outras demonstram muita ansiedade e nervosismo. Começam a mexer na cadeira, assentam, levantam, muda o corpo, vira de um lado, vira de outro. Outros começam a picarrear. Tem gente que pega os anéis e fica movimentando os anéis, entrelaça os dedos, de vez em quando nos dá um susto, né? E tac, estala os dedos. Atenção, que eles podem estar passando a seguinte mensagem: pode ir embora, que o seu tempo já acabou. O que eu tinha para conversar com você, o que nós precisamos conversar, já conversamos. Lembrei aqui, pessoas que ficam apertando a caneta esferográfica, tac, 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 estão olhando o relógio, toda hora estão olhando o relógio, já está te passando uma mensagem. Olha, não estou confortável com essa nossa reunião, já chegamos ao nosso limite. O bom senso manda que nesse momento a gente sugira um outro encontro, uma outra reunião, um outro horário. Se estão aborrecidas, então, é facílimo de identificar. Começam a bater na mesa, tamborilar na mesa, ou tem aquele olhar perdido no tempo e no espaço. Quando você olha para o cidadão, ele está olhando para um ponto fixo. Podem ter certeza absoluta, ele já não está escutando uma palavra daquilo que você está falando. Ele ancorou em alguma fala, em algum tema que você disse anteriormente e não avançou em relação à conexão com você. Outras ficam na defensiva, né? Quando se apresentam de maneira bastante evidente, né? Seguram os braços da cadeira, põem as mãos na mesa, né? Passam as pernas por debaixo dos pés das cadeiras, ficam com o seu corpo enrijecido, estão demonstrando que não estão nada contentes e defensiva com aquilo que nós estamos discutindo, propondo, negociando, ou querendo alcançar, ou querendo obter. É importante lembrar que a aparência, tal como falamos, não é só física, educação, como dissemos, a utilização correta das frases do ponto de vista gramatical, de gírias, brincadeira lá sobre o velho, ou sinais não verbais, tão enfatizados aqui na aula de hoje, mas é importante lembrar também a nossa condição psicológica. Se nós não estamos bem emocionalmente, estamos enfrentando problemas, é natural que nós vamos transmitir isso para os nossos interlocutores. Se você não está bem, não vá negociar. Peça a um colega seu, peça ao seu chefe, marque outro dia esse encontro, mas não vá. Porque você vai demonstrar vulnerabilidade. Você não estará bem, você perderá o foco. As emoções ficarão muito mais predominantes do que efetivamente a racionalidade tão demandada em um processo de negociação. Uma vez que nós consideramos esses aspectos, eles nos permitirão agora a começar a observar outra dimensão do poder que as pessoas podem estar transmitindo para nós. Vocês estão se lembrando que dentro do capítulo, do módulo, né, da gestão de conflitos, relações de poder, posições, interesse, nós estamos avançando em direção à consistência do conceito de poder. E mais do que conceito, da aplicação do poder no cotidiano nosso, traduzido pelas relações de negociação das quais nós participamos o tempo inteiro. E em gerenciamento de projetos, essa é uma ferramenta muito demandada. Se faz presente em diversas etapas. Num projeto você convive com diversas pessoas, com culturas, formações e história de vidas diferentes. É importante considerar toda a linguagem não verbal dessas pessoas que estão trabalhando num grupo de projeto conosco, para que haja interação, sinergia e os objetivos a serem alcançados possam ser cumpridos na sua integralidade. Na sequência do tema discussão de poder, é importante que conversemos sobre as fontes genéricas de poder. O que são fontes genéricas? Eu tenho, você tem. Se eu posso conseguir, você também pode conseguir.
elas não são independentes das pessoas envolvidas no processo de negociação. Elas são exclusivas de uma parte ou de outra parte. Vejamos, a primeira é a informação. Nós já falamos, em algum momento, que a informação é uma das principais fontes de poder no processo de negociação. Informação é controlar a incerteza do outro. Quando eu tenho informação, eu tenho muito mais capacidade de avançar na direção do meu objetivo. Hoje, no mundo da tecnologia, não é possível negociar com ninguém, seja do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista profissional, sem você obter previamente todas as informações. Se eu vou negociar com um cliente, eu vou para a internet, na rede, e obtenho informações sobre os produtos, o market share dele, as regiões em que ele atua, a estrutura organizacional. Se eu vou negociar com um fornecedor, que é a primeira vez que ele vem falar comigo, eu vou investigar tudo sobre ele. Além das que acabei de citar, vou investigar também as condições econômico-financeiras, vou entrar no site do Serasa, do CDL, dos bancos, vou conversar com outros concorrentes sobre esse fornecedor, sobre a sua seriedade profissional, sobre a liquidez de sua empresa, sua capacidade de entrega. Se vou eu comprar um equipamento eletrônico, é muito fácil ir para a internet e comparar preços pela compra online e comparar com os preços públicos das lojas. É possível saber todas as características do produto que eu quero comprar e, se quisermos, darmos uma aula aos vendedores. Muitas vezes, aqueles que são muito interessados e que conseguem pesquisar e obter informações através da internet, chegam em uma loja para fazer uma compra, sabem tudo sobre o produto. O vendedor fica de queixo caído. Na negociação, isso é fundamental. Negociação sindical, saber as categorias que esse sindicato representa, como estão andando as negociações com as outras categorias, com as outras empresas, com o sindicato patronal, a formação dos negociadores, a posição que eles ocupam dentro das organizações. Vocês sabem, eu sou também consultor organizacional. Todas as vezes que eu sou chamado para uma visita a um cliente para fazer um diagnóstico, eu já fui à internet, já levantei as informações sobre a empresa dele, o mix de produto, os principais clientes, market share, quem são os diretores, os principais executivos, investigo a situação financeira da empresa, procuro saber qual é a visão, a missão e os valores dessa organização. Quando eu chego lá, eu faço uma bela figura. Porque o outro lado percebe que eu me interessei pelo negócio dele. Não custa nada. E isso demonstra competência de nossa parte. Já discutimos aqui que competência é um dos atributos importantes para construir a relação de confiança mútua. Mas existem outras fontes genéricas de poder. Relembrando, eu tenho, você tem. São elas. Concorrência. Toda disputa torna o disputado valioso. Se eu sou um fornecedor e sei que aquele cliente está cotando os fornecedores, eu fico muito mais vulnerável. Eu estou muito mais aberto a negociar. E se eu sou um cliente, sei que aquele fornecedor é muito demandado por outros concorrentes meus concorrentes, com certeza eu terei mais flexibilidade para negociar com o concorrente. Isso vale para tudo, e vale para a vida efetiva, inclusive. Né? Você está se candidatando a uma empresa, você está muito interessado em uma determinada pessoa e começa a fazer jogo duro. Um determinado dia você a vê com outra. Aí você quer correr atrás, a Inês é morta. Você se mobilizou porque havia outro concorrente.
Quando a gente se candidata a um emprego e ficamos sabendo que tem mais pessoas disputando, nós estamos muito mais vulneráveis e podemos ficar inseguros se não confiarmos na nossa competência. Risco. Quem tem capacidade de correr riscos, inclusive de sair de uma negociação, tem mais poder. Se você está batendo o pires, pelo amor de Deus, fecha esse contrato comigo, por favor. Eu tenho metas a cumprir. Ou pela sua linguagem, ou por sua linguagem não verbal, você está transmitindo para o seu interlocutor que você está ansioso para fechar aquela operação. Ele vai ver que você está vulnerável. Ele terá muito mais poder em relação a você. De novo, é preciso estar preparado, preciso saber o nosso limite, é preciso conhecer bem do meu interlocutor, para que eu não entre no risco de transmitir para ele que eu estou dependendo exclusivamente dele para fechar negócios. Quando nós temos uma empresa que só tem os chamados fornecedores exclusivos, nós trabalhamos muito eu trabalho muito com cursos de negociação para compradores. E quando um comprador fala para mim que a empresa dele tem alguns fornecedores exclusivos, eu quase que entro em pânico. Fornecedor exclusivo, você está dependente dele. Ele vai te cobrar e te vender o que ele quer, quando ele quer. Se nós somos monoclientes, nós temos um cliente da consultoria em que 80% do faturamento dele depende só de um cliente. E esse cliente é um cliente de um segmento de mercado muito forte. Nesse momento nós estamos trabalhando com essa empresa para reverter essa situação, porque ele não pode correr riscos. Todos os momentos que eles têm que viajar para São Paulo para negociarem com esse cliente, eles voltam fazendo concessões indevidas. Por quê? Estão limitados à possibilidade do risco. A outra fonte de poder é a legitimidade. A legitimidade é como a responsabilidade. Quando você é delegado a executar uma determinada tarefa ou participar de uma determinada reunião, você tem que ter legitimidade perante aquele interlocutor. Não caberá nesse momento você dizer para ele: agora eu tenho que consultar meu gerente, agora eu tenho que consultar meu chefe, disso eu não posso falar, quem tem que falar comigo, com você sobre isso é meu superior. A legitimidade é algo abstrato. É como o comprador que diz para você que ele não pode fechar o contrato no valor que você está solicitando, porque o orçamento dele na empresa, o budget dele, não comporta. Esse argumento, ele não é real naquele contexto que você está negociando, porque ele está fazendo isso para legitimar a possibilidade de que você faça concessões. Se ele realmente precisa de você, do seu produto, do seu serviço, ele irá negociar com seus superiores e até com seu diretor de onde buscar recursos dentro da empresa para poder contratá-lo como fornecedor de um produto ou de um serviço. De novo, temos que estar atentos para não cairmos nessas situações que nos tiram poder. Inverta o jogo. Use uma lógica reversa. Mostre que você que está confortável, que você tem mais alternativas, você tem mais opções, você tem mais clientes, outras oportunidades de emprego. Claro, com inteligência, com diplomacia, para não transparecer arrogância. Em negociação, nas contratáticas que nós falamos, na aula de hoje, é muito importante reforçar para vocês. Em negociação, nunca ameace, somente sinalize. Não diga para o seu interlocutor: se você não quer fechar o contrato comigo, eu tenho outro cliente que vai fechar comigo. Se você não quer me contratar como seu profissional, seu funcionário executivo, eu tenho que me contratar, estou indo embora, tchau. Não cabe isso em negociação. Você não pode jamais ameaçar.
Porque a vida é feita de jogadas sequenciais. Pode ser que você não vai fechar um contrato agora, ou não vai tomar uma decisão agora, ou não vai solucionar o conflito nesse momento com essa pessoa. Mas lá na frente você poderá encontrar com ela de alguma maneira. Use a legitimidade de maneira inteligente e com sabedoria. Recurso financeiro, caixa. Quem tem disponibilidade de recursos tem mais poder. Se eu estou comprando um imóvel e posso pagá-lo à vista, eu terei muito mais possibilidade de negociar esse imóvel por um preço melhor. Se eu sou um cliente, vamos imaginar um exemplo aqui. Uma grande construtora civil precisa comprar tijolos de concreto. Ela é uma empresa líquida, tem reservas financeiras, tem tranquilidade na gestão do seu negócio. Chama alguns fabricantes de tijolos de concreto e diz para eles: olha, eu vou financiar novas máquinas e equipamentos para você. Só que você terá que fornecer 90% da sua produção para mim, nesse preço que eu estou te dando. Eu tenho dinheiro, o outro lado vai se entusiasmar, vai renovar o parque dele produtivo, num contrato estipulado de X anos, mas se esquecerá que terá que trabalhar 5 anos vendendo seus produtos com preço fixo, por exemplo. É comum empreiteiras financiarem subempreiteiras, como infelizmente é comum empreiteiras fazerem obras públicas para receberem depois. Um belo exemplo que nós vimos recentemente, nesse contexto da Copa do Mundo, foi um estádio de futebol construído em São Paulo, que foi construído por uma empreiteira e só quase no final da obra que foram liberados recursos públicos para quitar com a empreiteira. Portanto, quem tem caixa, quem tem recurso financeiro, tem mais poder. Na vida, no cotidiano, é assim. Você pode pedir desconto, estou te pagando cash, à vista. Tempo. Quem tem capacidade de suportar a pressão de tempo tem mais poder. Se eu sei o seu tempo, sou eu quem tem mais poder. E muitas vezes, as pessoas usam táticas trabalhando com a dimensão de tempo para nos tornar vulneráveis. Tema esse que vamos trabalhar na próxima aula. O importante é lembrar e identificar qual é a urgência do outro lado e qual é o limite da nossa parte. Porque os dois poderão julgar com a fonte de poder tempo. Nesse cenário, eu gostaria de mostrar a vocês, usando a analogia do iceberg. Nós sabemos que a parte maior do iceberg está embaixo. A parte que nós vemos é a parte de cima, são as posições. Aqui está aquilo que as pessoas dizem que querem. Aqui está aquilo que as pessoas realmente necessitam. Vou recorrer ao vídeo que vocês assistiram, o desenho animado, que tinha os dois bonequinhos tentando resgatar ovos. O primeiro boneco tentou várias vezes e perdeu vários ovos, até que apareceu do outro lado do penhasco um outro boneco que começou a concorrer com ele para disputar o mesmo ovo. Houve então uma valorização. Toda disputa torna o disputado valioso. Quando o segundo boneco começa a tentar resgatar, eles se enfrentam com as lanças. Ali estão as posições que nós estamos falando, cabo de guerra. Um puxa para um lado, um puxa para o outro. Aqui é o concreto, não é verdadeiramente o que as pessoas precisam. A negociação naquele desenho animado só avançou quando entrou no nível de interesses. Quando o boneco cabeludinho, se vocês quiserem recorram para ver o vídeo, tomou a iniciativa com as suas duas lanças e ofereceu o ovo resgatado ao outro bonequinho, que era o carequinha, mostrando, sinalizando, através de da sua linguagem não verbal, que ele estava disposto a solucionar o problema das duas partes.
E ao entregar o ovo para ele, o seu interlocutor fez igualmente, avançou na direção dele. Esses são os interesses, os verdadeiros motivos pelos quais nós estamos negociando. Do lado da posição, é aquilo que você diz o que quer. São as coisas concretas, preço, prazo, condições de pagamento, entrega, volume, termos e condições contratuais. Aqui estão os interesses, aquilo que está dentro de nós e que nós não compartilhamos. Nossas necessidades, os desejos que estão nos mobilizando, o receio da pessoa que está por detrás de nós, que nós chamamos de terceira mesa na negociação. Seu chefe, sua mulher, seu sócio, ou as pessoas que estão interessadas com o resultado da sua negociação. Nossos sonhos e aspirações, eu preciso fechar essas vendas, porque com as comissões que eu vou ganhar, eu vou aumentar a minha reserva financeira para poder construir a casa dos meus sonhos. Portanto, eu não posso perder esse negócio. Mas isso eu não posso dizer para o meu interlocutor. Mas posso e provavelmente transmitirei pela minha linguagem não verbal. Nossos temores e nossas preocupações. As posições são aquilo que nós estaremos falando. Os interesses estão na parte de baixo do iceberg. A interpretação aqui para nós, a síntese de tudo que discutimos nesse momento é o seguinte: o importante não é aquilo que as pessoas dizem que querem, mas como elas se comportam para obter o que elas querem. Isso passa pela linguagem não verbal. Então, pessoal, encerrando o nosso encontro de hoje, gostaria de reforçar que a bibliografia que aí está, ela permeia, contempla e dará suporte a vocês para continuarem estudando até o nosso próximo encontro.